Irmãos e amigos, uma boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez no culto de quarta-feira. Você tem que olhar para a câmera. Tá. Principalmente, tá? Ok. Olha para a câmera e começa a falar. Quero saudar a todos vocês que estão nesta noite, adorando a Deus aí no seu local, na sua residência. Quem sabe você... É que eu estava falando junto contigo. Quando é gravação é sempre assim. Olha para a câmera, respira. Certo. E começa. Certo. Tem que dar um tempo de cortar. Ok, legal. Olha para aquela câmera, quando eu falar já, você começa a falar. Fica olhando para ela. Deixa eu botar o cronômetro aqui para não precisar ver aqui dentro. Certo. Ó, eu vou colocar iniciar agora, mas é só dar um Certo. desconto aí Ok. de 30 segundos. Aham. Ok? Começando pela câmera da sua esquerda. Podemos. Não, assiste. Sua esquerda. Podemos. Uma boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez na igreja. Viemos hoje não na igreja, mas aí em casa onde você se encontra. Talvez você esteja na sala, enfim, no quarto. Talvez você esteja com o celular ligado, assistindo essa programação da quarta-feira, que é um ato nosso como adventistas, estarmos na quarta-feira na igreja para junto adorarmos ao nosso Deus. E nesta noite não vai ser diferente, apesar das circunstâncias que nós estamos vivendo, desse distanciamento físico, né? Mas juntos estamos unidos como um povo de Deus, no mesmo propósito. E você que já tem no seu coração o seu pedido de oração, estava aguardando esse momento para compartilhar com os irmãos, que compõem também toda a comunidade adventista na extensão do Brasil e também da sua igreja. Nós não faremos hoje no templo, mas estaremos juntos, unidos no mesmo propósito. É sempre muito bom podermos abrir a Bíblia para adorarmos, para entender a vontade de Deus, buscar nas suas instruções a melhor maneira de caminharmos no nosso dia a dia. Não só como pessoa, mas também como família e como sociedade. A Bíblia é um livro inspirador. É a palavra de Deus que foi colocada para a nossa instrução, para nos ensinar. E no meio de tantas boas ideias que existem, de tantas pessoas que falam e buscam trazer boas orientações para a humanidade, nós temos, acima de tudo isso, a inspiração da palavra de Deus. A palavra esta que não reflete o pensamento humano, mas reflete a palavra do Deus que criou todas as coisas, sabe todas as coisas, e um Deus que quer conversar comigo e com você. E Ele, através da sua palavra, numa linguagem humana apropriada, para que eu e você e nós possamos entender, Ele se dirige a cada um de nós através de sua santa palavra. Nesta noite nós vamos aprender um pouco sobre um episódio na vida do povo de Israel, sobre uma passagem na vida do povo de Israel. E a Bíblia, eu gosto de pensar que a Bíblia ela fala da extensão da história do povo, da humanidade até os nossos dias. A Bíblia diz que no princípio Deus criou. Então a Bíblia trata de uma criação. E nós, adventistas, acreditamos na criação bíblica. Nós somos a igreja bibliocêntrica. Para nós, a palavra de Deus é a verdade revelada. E nós buscamos, nessa palavra, entender a vontade de Deus e também como nos relacionarmos com Ele. A Bíblia diz que, no princípio, Deus criou, trouxe à existência todas as coisas, com a complexidade muito maior do que nós encontramos hoje. Deus mandou e tudo se fez segundo a Bíblia. Algumas pessoas têm dificuldade de entender essa possibilidade de uma criação, da existência a partir do não existente, utilizando apenas a palavra, que é o que Deus fez, é o que Deus faz. A sua palavra é uma palavra com a capacidade de trazer à existência aquilo ainda que não existia. Mas a Bíblia fala de uma criação, começa em Gênesis, falando que no princípio Deus. E lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 21, a Bíblia diz, Deus fala através do profeta dizendo que Ele fará nova todas as coisas. Então nós temos na Bíblia a criação e nós temos na Bíblia a recriação.
Agora, entre a criação e a recriação, nós vivemos um intervalo. Esse intervalo entre a criação e a recriação, ele começa a ter essa história desenhada quando alguém, esse alguém, Eva, ali juntamente com seu esposo, entendeu ou buscou encontrar algo superior ao que Deus oferecia. Entendendo que para além daquilo que Deus havia oferecido, poderia ter algo superior. Naturalmente, isso induzido pelo inimigo, e nós temos lido e estudado esse episódio da existência humana. Então, na tentativa de buscar onde Deus não orientou algo melhor, é que nós vivemos agora esse intervalo do pecado. E nesse intervalo, nós nos encontramos. E nesse intervalo entre a criação e a recriação prometida por Deus, nós encontramos aí as histórias, né? A história da humanidade, a história de alguém, a minha história, a sua história, está nesse intervalo. Não era vontade de Deus que vivêssemos esse intervalo entre a criação e a recriação. Na ideia de Deus, nós teríamos a criação perfeita, e ali nós viveríamos com Deus uma vida plena, sem essas peripécias que nós conhecemos na atualidade, resultante da ação pecaminosa. Então, entre a criação e a recriação, estamos nós nesse intervalo. E, de vez em quando, a gente para considerar a história de um, a história de outro, a biografia, a passagem da vida de alguém, um momento. E nós, seres humanos, gostamos, né, de conhecer a trajetória, de como alguém fez, e como é que teve êxito, ou por que veio o fracasso. Nós sempre gostamos de entender essas coisas. E a Bíblia está recheada da história de Deus no relacionamento com o seu povo, e na relação do povo com o povo, e na relação do ser humano com Deus. Então, nesta noite, nós vamos considerar aqui uma história, uma passagem do povo de Deus, que talvez reflita a minha história, ou a sua história, o seu momento, ou o meu momento. E desse texto nós tiraremos, nos alimentaremos essa noite, sobretudo para esse momento que estamos vivendo. Esse é um momento diferente. Nós estamos vivendo circunstancialmente isolamento social. E parece que a gente perdeu a prática de conviver dentro de casa. Sinal disso, vocês observam aqui na minha testa, aparece aqui uma cicatriz, é que em casa nós nos tornamos amadores. Vivemos tanto na rua, que quando temos que viver em casa, os acidentes acontecem. Mas nós vamos aprendendo com cada momento, né? Vamos reaprendendo a estar em casa sem que provoque acidente. Irmãos e amigos, o texto que nós vamos ler nessa noite se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 13, no versículo 17 ao versículo 22. É um texto um pouco extenso, mas é um momento do povo de Israel que nos ensina bastante. E Deus quer nos ensinar através desse momento do povo de Israel. Quem sabe ele se identifica com o meu ou com o seu momento também na nossa trajetória, nesse intervalo entre a criação e a recriação. Só essa passagem, quando eu falo de recriação, a Bíblia diz que Deus fará nova todas as coisas. E eu fico pensando nesse momento, né? E ele diz assim: eu vou enxugar dos olhos todas as lágrimas. E acrescenta e ainda diz: escreve porque são fiéis essas palavras. É Deus falando, ele vai fazer nova todas as coisas. E ele diz assim: e a morte não mais existirá. Então nós estamos aguardando este momento da recriação. Enquanto lá, vamos ler aqui o episódio que aconteceu com o povo de Israel e vamos buscar identificação com essa circunstância, com a nossa realidade. O texto nos ensina assim, capítulo 13, versículo 17 do livro de Êxodo. Diz assim: e aconteceu que quando o faraó deixou o povo, ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho.
e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etá, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. E o versículo 22 diz: nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo de noite. Irmãos e amigos, essa passagem do povo de Israel, ela nos orienta aqui, nos ensina da presença de Deus com o seu povo. No início do texto, aparece aqui o que a um leitor que imediato, alguém que esteja lendo assim logo o texto de primeira, e ele diz assim: que coisa, né? Deus tira o povo do Egito. Esse povo, segundo o versículo 40 do capítulo 12 de Êxodo, havia permanecido uma extensão enorme de tempo no Egito. No Egito, eles viveram ali como escravos. E como escravos, como serviçais, esse povo levou a vida ali que você pode olhar hoje para a circunstância de escravidão ou na história e você vai ter mais ou menos um desenho do que se passava com esse povo ali no Egito. Escravizado no Egito, uma extensão de tempo enorme, e Deus, através de Moisés, liberta esse povo. E ao contrário do que nós gostamos, da nossa preferência pelo imediato, pelo rápido, pelo pouco demorado, pelo pouco esforço para alcançar resultado, Deus, ao invés de levar esse povo por um caminho mais próximo, a Bíblia diz que Deus os conduziu por um caminho mais distante. E eu fico pensando aqui comigo mesmo, como que pode, né? Se Deus, o nosso Deus, o Deus eterno, né? O Deus que conhece todas as coisas, por que Ele pega um povo que já estava há tanto tempo em circunstâncias muito difíceis? Por que Ele pega esse povo e, ao invés de introduzir de imediato na terra que Ele havia prometido, Deus conduz esse povo, segundo a Bíblia aqui no versículo 17, por um caminho que estava mais distante. Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, diz a Bíblia, que estava mais perto. E se você parasse a leitura ali e dissesse assim: eu preferia ir para um caminho mais próximo, chegar mais rápido, né? Enfim, descansar na terra prometida. O versículo 17, na sua segunda parte, Deus explica para aquele povo que vivenciaram essa história, eles não tinham noção do porquê. Nós, ao lermos hoje o texto, nós temos a noção. E Deus explica que Ele não permitiu levar o povo por um caminho mais curto para que eles não desistissem da trajetória e retornassem para o Egito. Mas a gente, lendo hoje, tem essa compreensão, mas eles, quando leram lá o texto bíblico, eles não tinham essa compreensão. Apenas tinha diante deles um caminho mais longo. Hoje, na época do controle remoto, né? Hoje, na época do transporte ultra rápido, né? Hoje, numa época em que as pessoas preferem até, ao invés de ir à academia, ir ao bisturi, ir ao médico para consertar, ao invés da roupa, consertar o corpo para que ela possa se ajustar à roupa. Nós gostamos desse resultado rápido, né? E na busca desse resultado rápido, muitas vezes a gente olha para o que Deus faz e diz assim: eu não estou entendendo. Seria importante que, quando não entendêssemos a vontade de Deus, nos submetêssemos a ela. Porque Deus tem propósito muito mais nobre, tem a nos oferecer muito mais do que aquilo que nós imaginamos. E Deus, então, conduz o povo de Israel por um caminho mais distante, a Bíblia diz. Não gostamos de caminho mais distante. Nós não gostamos de circunstâncias que nos provocam, às vezes, sofrimento, dor, angústia. Mas esse distante aqui que Deus conduziu o povo não tinha a ver com a necessidade de Deus. Tinha a ver com a necessidade do povo. Você imagine se Deus tivesse
tirado esse povo do Egito, com a extensão de contato com aquela cultura, haviam assimilado os hábitos, os costumes, o vocabulário, tinha ajustado o seu paladar, a sua conduta de vida à cultura egípcia. Se este povo fosse introduzido, imagino eu, de imediato nessa terra que Deus prometeu, é muito provável que eles viessem repetir aquilo que eles viviam lá no Egito, porque era isso que eles sabiam fazer. Por uma necessidade que nós cogitamos conhecer e por tantas outras que Deus é quem sabe a necessidade, Deus preferiu levar este povo por um caminho mais distante, para que ele não retornasse para o seu local, então, de origem. O Egito pode ter sido bom, por exemplo, para José. Mas vocês observem que no versículo 19, o próprio José, que levou uma vida num longo período de tempo, ali na administração do Egito, gozando de uma vida provavelmente palaciana, com conforto oferecida à liderança ali no Egito, ele tinha os olhos fixos na terra que Deus havia prometido aos seus pais. E José fez um pedido ali nos seus últimos momentos de vida, no livro de Gênesis, no último capítulo, ele diz, gente, depois de ser reunido o povo de Israel no Egito, diz, gente, Deus vai visitar vocês nessa terra. Deus vem visitar vocês nessa terra. O visitar de José era a convicção de que Deus iria tirá-los daquela terra. O Egito pode ter sido bom num grande espaço de tempo para José, ali como um administrador no Egito. Mas para ele que estava guardando aquilo que Deus havia prometido, não servia nem para guardar os seus ossos. E ele diz assim, olha gente, olhando para o futuro, ele diz assim, olha, eu vou descansar. E vocês vão me sepultar aqui no Egito. Mas Deus vai tirar vocês desse local para o local que Ele prometeu aos nossos pais. E, gente, me prometa, quando Deus visitar vocês nessa terra, por gentileza, saindo vocês, não deixe para trás meus ossos. O Egito foi, talvez, por um espaço de tempo muito bom para José. Mas para quem estava aguardando um novo céu, uma nova terra, para quem anda ou para quem andava segundo as promessas de Deus, o Egito não servia nem para guardar os seus ossos. Porque José, ali segundo Hebreus, no capítulo 11, aguardava um novo céu e uma nova terra. Aguardava aquela terra que Deus promete em Apocalipse, que diz que enxugará dos olhos todas as lágrimas, e diz que a morte não mais existirá. Essa era a visão futura de José. E essa deve ser a visão também futura minha e sua. Eu gosto de pensar que o deserto que o povo agora teria que atravessar para chegar na terra prometida, de fato era um deserto. No aspecto objetivo, no sentido de deserto, de extremo calor, terreno arenoso, como também no deserto de circunstâncias. Ali você tinha pouca água, ali você tinha um ambiente, a visão de quem olha para um deserto, e até quem anda no deserto é de que é um local de fato hostil para uma trajetória tão longa. Mas vocês observem que Deus providenciou para o povo de Israel, nessa trajetória entre o Egito e a terra prometida, que eu poderia dizer assim, a minha trajetória entre a criação e a recriação, Deus não deixou o seu povo, aqueles que lhe buscam, aqueles que se coloca sob a direção de Deus, aquele que busca a instrução de Deus para a sua trajetória. A semelhança dessa passagem do deserto, a nossa passagem entre a criação e a recriação. Deus faz uma promessa. E Deus colocou ali sobre o povo de Israel, diz a Bíblia, uma nuvem. Essa nuvem, durante o dia, impedia que o calor intenso, característico do deserto, alcançasse o seu povo. O deserto ele tem uma oscilação de clima muito intenso. O deserto costuma ser muito quente durante o dia, extremamente quente, e extremamente frio no período da noite. Talvez seja essa oscilação climática tão intensa que provoca inclusive a desestruturação do solo. Comumente, o deserto tem um terreno arenoso, quase nenhuma vegetação, escassez quase que total de água. Mas Deus, quando conduziu o seu povo nesse percurso,
a Bíblia diz que ele colocou uma nuvem sobre eles, que era o isolamento térmico, protegia o povo de Israel do calor comum do deserto. E durante o dia, essa nuvem, ela resfriava o ambiente. E durante a noite, quando o frio chegava, aquela nuvem se transformava agora no equilibrador da temperatura. Aquecia o povo. E o povo permanecia durante a noite no clima agradável, ainda que estivesse no deserto. Tanto para o dia como para a noite. Durante o dia, um isolamento térmico. Durante a noite, um aquecedor. E aí o povo ficava ali naquele momento que atravessava o deserto, quando estava sob a proteção de Deus, vivendo o que eu costumo chamar de um microclima. Um clima diferente, apesar do todo ser deserto. Ali sob a nuvem, sob a proteção de Deus, o seu povo, ainda que estivesse no deserto, naquele intervalo entre o Egito e a Terra Prometida, nesse intervalo entre a criação e a recriação, para aqueles que ficam sob a orientação de Deus, sob a sua nuvem, seguramente experimentará um clima diferente. O Salmo 1 trata desse assunto, e no Salmo 1 o salmista diz que é feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, o homem que anda segundo a orientação de Deus, diferente do conselho dos ímpios. Ele surge no seu dia a dia como uma árvore plantada junto a correntes de água. E vocês sabem que, comumente, apesar da devastação que se faz na terra, no sentido da vida, mas comumente, ao lado, margeando o rio, você tem uma mata. Às vezes mais densa, às vezes um pouco menos, mas uma mata que nós chamamos de mata ciliar, como se fossem os silos ali, em torno do rio, em torno dos olhos. E essa mata ciliar, essa mata que fica ali ao lado do rio, comumente representa ali um clima diferente de tudo que está em torno de si. Às vezes todo o espaço é um espaço seco, mas para aquela árvore que está plantada junto à corrente das águas, ela tem suas folhas quase sempre verdes. As folhas não murcham, se harmoniza com aquilo que o Deus da criação fala. Dá o seu fruto na data certa. A Bíblia diz que um homem que anda sob a proteção de Deus e sua palavra, obediente àquilo que Deus orienta, ele vai ter um direcionamento diferente, apesar da crise. Irmãos e amigos, nós estamos vivendo dias incomuns. O isolamento, que é uma característica bem própria desse vírus, submetendo as pessoas ao isolamento, por vezes, dentro da própria casa, em um compartimento. Sem perspectiva humana futura, porque eu me acordo e digo assim, e a minha agenda para amanhã? E para depois da manhã? E a gente não tem muita dimensão o que vai estar acontecendo. Quando vai passar essa situação? Nós não sabemos. Ansiamos pela passagem mais rápida. Seria muito bom se a gente dissesse assim, olha, dia X vai terminar esse momento desse isolamento social, dessa parada do comércio, e nós vamos voltar à rotina normal, e naquela segunda-feira pensamos assim, ou naquele dia da semana, todas as portas se abrirão, as crianças voltarão para a escola, e nós daríamos continuidade à vida. Não dá para ter essa agenda. A agenda futura, essa dificuldade da projeção de uma agenda futura é uma outra característica deste momento que nós estamos vivendo. E isso, de certa forma, provoca ansiedade no ser humano, porque você diz assim, e amanhã? E depois da manhã? E quando vai passar? E se a gente não tem a convicção, de certa forma, a gente fica assim apreensivo. Não era diferente com o povo de Israel nessa passagem do Egito para a Terra Prometida. Só que Deus disse assim, se vocês continuarem sob a minha nuvem, a trajetória pode ser longa, mas o clima entre vocês vai ser diferente. Agora, eu imagino, a gente que lida com gente, e conosco mesmo, né? Observem bem. Havia uma nuvem
que significava a presença de Deus. Sob a nuvem, um clima diferente. Sob a nuvem havia esperança. Por que havia esperança? Porque o povo confiava que não dependia de seus esforços. A nuvem não tinha a ver com a estratégia humana, tinha a ver com a proteção divina. Então, ali, sob a nuvem, as pessoas se sentiam seguras, ainda que não visualizasse ainda a terra prometida. Mas eles sentiam a segurança de estar sobre o Deus que conduz todas as coisas. É muito provável que de vez em quando Moisés anunciava para o povo: gente, a nuvem vai deslocar, vocês precisam se organizarem, porque daqui a tantos dias a nuvem vai se deslocar e nós precisamos nos deslocarmos sob a proteção de Deus. É provável que alguém tenha, por algum motivo, se atrasado ou ficado para trás, e agora a nuvem já estava parada lá na frente, o acampamento instalado e alguém aqui atrás reclamando do frio da noite e do calor do dia. Não era a circunstância imposta por Deus. A desesperança, a aflição, não tinha a ver com a falta da proteção de Deus. Tinha a ver com o comportamento humano de ficar longe daquilo que Deus disse: ande nesse caminho, porque eu já mapeei antecipadamente. E se você pisar, o local é seguro. Nessa noite, irmãos e amigos, nessa quarta-feira, ainda separados, aí geograficamente, em decorrência dessa situação que nós estamos passando, sem uma percepção clara de agenda futura, que a gente não tem como projetar, porque ainda não há definições aí de quando há segurança para sair de casa, que possamos repousar na confiança de que, sob a orientação de Deus, andando sob suas instruções, trazendo esse clima para dentro de casa, fazendo a nossa parte humana, mas entendendo que não somos nós que vamos resolver. Nós somos canais através dos quais Deus pode trazer a solução, mas é Deus que vai resolver. De que possamos estarmos seguros de que o Deus que conduziu o povo de Israel, o seu povo no passado, nessa passagem entre o Egito e a Terra Prometida, o Deus que fez a criação, que trouxe a existência, que criou, e o Deus que vai recriar, Ele está disposto a continuar conosco, nos protegendo e nos guiando. Agora, a proteção de Deus tem a ver com a obediência à sua palavra, a submissão à sua instrução. Não dá para sair fora do mapa, pisar no terreno inseguro, um terreno que Deus não mapeou, e reclamar dele a segurança. Então nós podemos repousar de que o mesmo Deus que no passado esteve com o povo de Israel, Ele quer estar na minha e na sua vida. E eu quero lhe convidar a renovar com Deus esse nosso voto, esse nosso pacto. Dizer: Senhor Deus, cuide da minha vida. O Senhor cuida do universo sem fim. O Senhor cuida da rota das estrelas no universo. O Senhor cuida da natureza. Cuide também da minha vida. O Senhor faz com que uma semente desabroche, coloque suas raízes em busca do solo, as suas folhas em busca da luz, e no seu devido tempo dá o seu fruto. Que possamos orar: Senhor Deus, cuide também do meu coração, para que ele possa aprofundar raiz no Senhor e possa crescer com segurança. Isso será muito bom para cada um de nós, porque a nossa esperança não vai estar relacionada com aquilo que nós podemos fazer, mas, sobretudo, com aquilo que Deus se dispõe a fazer por nós. Vai ser muito bom para aqueles que convivem conosco, porque no momento de pouca esperança, eles vão ver esperança em nossos olhos. Deus quer que cada um de nós, esse é o desejo de Deus, é o desejo de Deus que cada um de nós estejamos ali sob sua proteção, mas nós precisamos entregar o coração para Ele. Nós vamos orar agora, estamos terminando esse momento de reflexão do texto bíblico, mas eu quero orar com você para que Deus restaure em nós a esperança, a alegria e a confiança de que Ele está cuidando de cada um de nós. Oremos, irmãos. Misericordioso Deus, a nossa gratidão pela sua paciência conosco, pelo seu desejo de nos salvar, a nossa gratidão por termos sido alcançados por sua palavra, por sabermos, Senhor Deus, que para muito além das nossas infinitas limitações,
ao Deus do universo disposto a estender sua mão para guiar os nossos passos. Abençoe, Senhor Deus, a cada adorador, que eles possam sentir a Tua presença em suas vidas. Possam se sentir ali, Senhor Deus, cercado pelos Teus santos anjos, guiado pelo Teu Santo Espírito. E que possamos, Senhor Deus, mesmo nesse momento de dificuldades, termos a certeza que o Senhor continua conosco. Nós somos gratos pelas bênçãos recebidas e oramos em nome de Jesus. Amém. Okay. Deu 28 minutos? É.